Boa noite a todos e todos, primeiro, né? Boa noite para alguns. A gente vai começar hoje a análise do texto, né? Esse é um curso, a gente tem, enfim, aqui no curso de filosofia, várias disciplinas, né? Com diferentes perfis. Um dos, vamos dizer, se a gente pegar um curso tradicional de filosofia, como o da USP, da Unesp, que a Isa frequentou, da Unicamp, etc., em geral, quase todas as disciplinas fazem o que a gente vai fazer a partir de agora aqui, que é uma leitura bem detida de algum texto, né, de algum livro, de alguma parte do livro e assim por diante. Aqui a gente tem uma diversidade maior, tem um bacharelado interdisciplinar, etc., né? Na disciplina do século XIX eu alternei, né, dois modelos, mas usamos esse também. Mas a ideia é a gente fazer uma leitura bem detida do CNT, quer dizer, poderia ser mais detida. Em alguma medida, uma leitura detida dos parágrafos 9 ao 42, tá, que constitui isso que o Heidegger chama, né, de analítica do ser aí, essa primeira parte, né, da analítica, e que acho que dá para dar uma boa visão de conjunto dessa parte do pensamento dele, mas, ao mesmo tempo, ter acho que uma das funções, né, de uma disciplina como essa é a gente adquirir o hábito de fazer esse tipo de leitura. Né? Então, o tipo de leitura que só se faz na filosofia, muito diferente do tipo de leitura que se faz nas outras ciências humanas, por exemplo. Né? O pessoal, enfim, todos vocês, né, tiveram o BCH, então nas outras ciências humanas, sociologia, né, economia, etc., o pessoal tem o hábito, sei lá, de ler 300 páginas por semana, ou coisa do tipo. Aqui não, aqui a gente vai passar uma aula lendo um texto de 6 páginas. Se a gente concluir, já vai ser um grande feito. Porque a ideia é justamente ler frase por frase, né? Claro, nem sempre frase por frase, né? Mas esse parágrafo, 9 e 12, eles são particularmente importantes. Então vai ter alguns que a gente vai até pular, mas a ideia é que a gente faça uma leitura bem detida dos textos, que é o que se convencionou chamar de leitura estrutural. Na verdade, a palavra ela tem um contexto muito específico, histórico, né, da época de formação da USP, mas a ideia é simplesmente fazer uma leitura em que a gente realmente entenda, porque são textos que, se a gente lê corrido, como a gente lê um romance, como a gente lê mesmo um livro de uma outra disciplina da área de humanas, a gente não entende. Né? Para entender um texto desse, tem que ler devagarzinho, tem que ir parando a cada frase, perguntando assim, será que eu entendi a frase que eu acabei de ler? Né? Senão não dá certo, senão você termina um trecho e fala, não entendi nada. Né? Que deve ter sido a sensação de alguns de vocês lendo esse texto para a aula de hoje. Mesmo na boa tradução que eu passei ontem para vocês. Mas enfim. Então, a ideia é um pouco essa, mas acho que não, tem os slides, né? Faltou abrir só o slide da introdução, que eu acho que é interessante a gente ter também. Está aqui? Não. Ele tá no Drive. Está no Drive. Não. Volta aqui na segunda aba. Na segunda aba, sai da... Ah, tá. Isso. Aí, introdução, aquele primeiro. Que esse é bom a gente ter também, né? Porque a gente chegou a ver um pouquinho da introdução e talvez seja interessante a gente voltar a ela durante o texto, à medida que surgirem questões, tá? Como eu falei já para vocês anteriormente, as duas traduções de CNT que a gente tem, elas não são muito satisfatórias, né? Isso é algo, em geral, admitido, mais ou menos consensual entre os estudiosos de Heidegger, né? Que elas não são traduções muito boas, por diferentes razões. Uma tentou ser muito fiel ao alemão, mais técnica, né? Que é a do Fausto, mas produziu um texto em português que não é dos mais legíveis. Né? E mesmo nas decisões técnicas, muitas são discutíveis, enfim, não agradam boa parte dos estudiosos. A da Márcia, o texto é um pouco, flui melhor em português, mas também tem decisões muito ruins, a começar pela principal de todas, que é o modo de traduzir Dasein, né, que é a palavra-chave do livro. Ela traduz por presença, que é consensual entre todos, que é uma péssima tradução. Ela tem, se vocês procurarem na internet, tem muitas entrevistas em que ela justifica e tal, mas
eu acho que não são boas justificativas, né? Enfim, ela inclusive na segunda edição ela mudou muitas coisas, mas essa ela manteve, né? Então ela insiste, de fato não me parece uma boa tradução. O Fausto não traduziu, ele manteve a palavra alemã, né? Eu acho que ser aí é a palavra mais conveniente, mas tem muitas propostas diferentes, né? Tem estar aí, eu já mencionei algumas delas, né? Estar aí, que o Emildo propõe, que usa a favor do Heidegger a palavra portuguesa estar, que não tem em alemão. O alemão não tem diferença como em inglês, né? Não tem, como em inglês tem o to be, tem o sein em alemão, não tem diferença entre ser e estar, né? Ela é interessante, dá para usar a favor do Heidegger, porque ilustra a transitoriedade, né? Então faria algum sentido. Tem estar aí, tem ser o aí, tem eis aí ser, tem aí ser, enfim, tem presença, mais alguma que eu devo estar esquecendo. Então tem um monte de propostas diferentes. Acho que a mais razoável é essa opção do Casanova também, que é um tradutor que se firmou aí, né? Acho que tem boas opções, textos bons, e traduziu muita coisa do Heidegger nos últimos 20 anos. Então, em geral, as opções dele me parecem boas, nem todas, algumas vezes eu discordo, mas no caso, eu acho que ser aí fica sendo realmente a tradução mais adequada, né? Bom, dito isso, então eu vou começar lendo o texto. Espero que vocês tenham, seja no celular, seja no notebook. A gente pode projetar também, a Isa já colocou aqui, né? Acho que vale a pena. E a gente vai lendo e comentando, tá? Bom, a primeira parte, lembrem-se, né? Vai lá na introdução, Isa. Hoje a gente vai ficar mudando bastante. Vai lá no final, no 8. Aqui eu coloquei até uma cópia do próprio... No 8. O Heidegger pretendia fazer, né, então, um tratado que teria uma primeira grande parte, uma segunda grande parte. Você quer aumentar? Vocês estão conseguindo ver, gente, direitinho? Tem o zoom aqui embaixo. E agora? Dá para aumentar mais. Não, acho que é melhor aumentar aqui embaixo mesmo. É porque não dá aqui. Ah, tá. É assim mesmo. Aperta F11. Não. Só aumentar um pouco a tela. Mas... Aí, Ctrl mais, vê se dá. Ctrl mais? Eu tenho do zoom geral, mas né? também, mas não faz só muita pra dar uma diferença ideia. porque a imagem, eu acho, né? Não aumenta a É letra. verdade. Só para dar uma ideia do que ele pretendia, tá? Acho que dá para enxergar aqui que tem duas divisões em 3 partes cada, né? Então a ideia dele era uma primeira parte que está aqui o começo dela, né? A interpretação do ser aí com base na temporalidade e a explicação do tempo como horizonte transcendental da pergunta pelo ser. Então já tem aqui algumas diferenças de tradução no título. E aí uma segunda parte que seria linhas fundamentais de uma destruição fenomenológica da história da ontologia pelo fio condutor da problemática da temporalidade. Da primeira parte, ele escreveu, né, aí dividido em 3 seções, ou divisões, enfim, ele escreveu as 2 primeiras e publicou em 1927. E depois ele não seguiu. Então não tem a terceira seção da primeira parte, nem a segunda parte. Tá? Então ele abandonou o projeto de Ser e Tempo, né? Essa é uma questão muito discutida e tal, sobre a qual ele mesmo falou muitas vezes. Mas não é que ele abandonou as ideias gerais. De certo modo, ele vai fazer isso que está aqui previsto em outras obras, em outros textos. Então, ele vai acabar levando adiante o projeto de outras formas, né, com certas diferenças, enfim, os anos vão passando, vai adquirir outros sentidos aqui e ali, quer dizer, tem diferenças, por isso que se fala no primeiro Heidegger e no segundo Heidegger, mas não são diferenças abissais, né, como no caso do Wittgenstein. Acho que eu mencionei na última aula aqui, não foi? Que eu falei, o Wittgenstein escreve o segundo livro para refutar o primeiro, e realmente, né, é uma mudança drástica. O Heidegger não, né, me parece que não há
uma mudança tão radical. Ele não renega o ser e tempo, pelo contrário, tem textos dos anos 60 em que ele retoma o conceito de ser e tempo numa chave positiva. Então não é... Mas essa é uma discussão entre os comentadores e tal, que a gente não vai entrar. Eu só queria mostrar para vocês, né, o que aconteceu com o projeto. Né? Essa é uma das razões pelas quais eu tinha mencionado que a introdução não funciona tão bem como introdução para essas duas sessões, porque ela está pensada para tudo isso. Né? Então, ela vai para questões, por exemplo, a questão da destruição, que constitui um dos parágrafos, acho que é o 6, né, Isa? Sim. Que não é tão importante aqui. Então, se necessário, a gente volta para a introdução, mas vamos lá para a sessão 9. Então, essa é a primeira grande parte. Tira o F11, tá? Isso. Eu vou ter que diminuir também. Não, esquece o F11. Não. Porque está muito grande. É a primeira grande parte, tá? E aí a primeira divisão, eu coloquei divisão pelo seguinte, eu acho que fica mais prático chamar os trechos numerados em parágrafo, como aqui o 9, de seção, para a gente poder dividir o texto em parágrafos e poder usar a palavra parágrafo. Se a gente ficar chamando tudo de parágrafo, a gente se confunde. Então, primeira divisão, análise fundamental preparatória do ser aí. Né? Então, é essa que a gente vai ler. A gente vai ler do 9 ao 42. A gente só não vai ler 2 parágrafos dela, que são o 43 e o 44, que vem no fim, onde o Heidegger, de certa maneira, já tendo concluído o percurso, ele se coloca 2 questões fundamentais, que são a questão da realidade e da verdade, né, que remetem para pressupostos da obra, mas que nos levariam, né, para uma discussão de amplo alcance. Então, eu achei que era mais interessante a gente se circunscrever a esse percurso que vai do 9 ao 42, que ele explica aqui, e que aqui a gente pode entender bem. Né? Então, por que ela é preparatória, em primeiro lugar? Né? Ela é preparatória em vista daquele projeto, porque o Heidegger ele coloca lá no começo da introdução, como isso a gente viu na última aula, a questão do ser. Né? Pergunta pelo ser, porque ele fala ela foi esquecida pela tradição, ela tem de ser resgatada, ela tem de ser recuperada, ela tem de ser refeita, na verdade, né? E ser colocada em bases adequadas. Então é um projeto extremamente ambicioso, né, de resgatar a questão fundamental da filosofia, que teria surgido com o nascimento da filosofia junto aos pré-socráticos e que se encontraria mal direcionada, né, levada por um caminho equivocado desde Platão. Né? Então eu preciso refazê-la e respondê-la ou enfrentá-la de uma maneira diferente dessa pela qual os filósofos a enfrentaram, de Platão a Nietzsche, inclusive. Né, que ele inclui na história da metafísica a revelia do próprio Nietzsche, que se dizia um antimetafísico. Né? Então, ele vai começar a análise, isso ele vai explicar também, pelo ser humano, que é o que ele chama de ser aí. Né? A gente vai ver logo em seguida o que ele entende por ser aí, que é o Dasein. Ela é preparatória, então, para ele poder chegar à questão do ser enquanto tal, do ser mesmo. Né? Ou seja, o ser de todas as coisas, não só do ser humano. Então ele começa pelo ser do ser humano, pelo ser do ser aí, para depois enfrentar a questão mesma do ser que viria na terceira sessão não escrita. Né? Então as duas primeiras têm um caráter preparatório, mas principalmente essa primeira divisão. Tá? Então uma análise do ser aí, uma análise do ser humano, que prepara, que tem a função de preparar para enfrentar a questão do ser em geral. Tudo bem? Bom, então, na introdução, ele havia falado sobre o perguntar como um comportamento. Ele havia caracterizado para falar... Isa, volta lá, na introdução. Só para... Não, você não precisa ir por... se você deixar ela aberta como uma janela, vai aqui. Baixar? No cantinho. Não. Nos 3 pontinhos aqui. Abrir em nova janela. Tá. Que aí você fica com as 4 abertas. Ó. Beleza. Qual? Vai pro 2, acho que é o 2, né? Tá, o 2. Ou esse aqui? A seção 2. Esse aqui? Isso. Né? Então ele falou da questão, isso a gente viu na última aula, primeira parte da introdução, né? Na última aula.
Na segunda sessão da introdução, ele tenta caracterizar uma maneira correta de enfrentar a pergunta. Para isso, ele vai caracterizar o perguntar não como uma questão teórica, tá? Não é como, né, algo que, por exemplo, como numa equação matemática, se dá num plano intelectual abstrato, tá? Que a gente pudesse isolar da nossa vida concreta, uma coisa que a gente responde abstratamente. Não. Esse é um dos grandes equívocos dos quais ele falou na primeira sessão, é tentar responder abstratamente a ela. Eu falei disso na última aula. É preciso reconhecer que essa questão ela está inscrita na realidade efetiva de um comportamento nosso. Quando a gente pergunta pela questão do ser, ela não é uma pergunta abstrata, uma pergunta etérea. Ela é uma pergunta que diz respeito à essência do nosso existir. A nossa vida está em jogo nessa pergunta. Tá? Então, se a gente quer enfrentar adequadamente a questão, o primeiro passo é reconhecer que não é um perguntar abstrato, é um perguntar comportamento, um perguntar inscrito na nossa vida real, em que o nosso ser, a nossa realidade, está envolvida como um todo, digamos assim, né? Não é uma questão mental, é uma questão corpórea também, é uma questão afetiva, não é uma questão só intelectual. Então, é um comportamento em que há 3 elementos. Quem pergunta, aquilo de que se pergunta, o befragte, né, o perguntado, seria literalmente traduzindo, e o que se pergunta. Né, o que se pergunta a respeito daquilo. Então, esse perguntar é um comportamento, é um modo de ser nosso, um modo de ser do ser aí. A partir do quê? A partir de uma compreensão vaga que nós já temos, que já é real em nós. Nós já temos, mesmo que inconscientemente, mesmo que implicitamente, mesmo que sem tematizar, nós temos alguma compreensão do que significa ser. Ela está pressuposta. A partir do momento que a gente age, que a gente interage, que a gente se comunica, que a gente tem uma vida com objetivos, faz isso, faz aquilo e tal, a gente tem uma compreensão de ser pressuposta. Tudo bem, em geral pode ser que ela simplesmente está, vamos dizer, justamente por isso pressuposta, ela é fornecida pela cultura em que nós estamos inseridos, pela sociedade, pela família, né? Enfim, então, uma pessoa religiosa, por exemplo, né, que nasceu numa família religiosa e herdou, tem ali uma certa concepção, no caso explícita do ser, né, por meio de Deus, quer dizer, tem uma maneira religiosa de responder a questão que está pressuposta. Né? É uma maneira de enfrentar a questão. Mas não da pessoa enfrentar, né? Uma maneira pela qual a questão foi historicamente enfrentada e que está pressuposta num modo de agir. Então nós já nos movemos numa compreensão do ser. Esse é o ponto. A gente já tem por trás de nós, por exemplo, no nosso caso, na nossa época, a ciência é constitutiva da compreensão do ser que nos é próprio. Né? Nós que estamos aqui na universidade e de todo mundo que assiste televisão em qualquer lugar do Brasil, porque se você assiste o Jornal Nacional, ou o Fantástico, qualquer coisa do tipo, tem lá a figura do cientista, né, que surge para responder uma questão dos espectadores. Né? Ou seja, a ciência ela tem um lugar no imaginário da nossa época, na nossa cultura, que é fundamental e que tem a ver com a compreensão do ser que nós temos. Porque nós, por exemplo, vamos dizer, faz parte da nossa visão de mundo ter uma certa segurança, que no fundo é ilusória, mas ter uma certa segurança de que as respostas estão aí, né? De que a ciência nos dá segurança, né? A nossa época tem tecnologia, ou seja, há um comportamento que decorre dessa compreensão de ser. É nesse sentido que ele diz que nós já nos movemos numa certa compreensão de ser. Só que ela é vaga, a gente não tematiza ela todo o tempo. Ela está pressuposta na nossa maneira de ser, de agir. Quando a gente pega o controle remoto, bom, streaming e tal, mas ainda tem o controle remoto, a Smart TV, eu estou aqui pensando. Se eu não estou dando um exemplo antiquado. Enfim, quando a gente usa o controle remoto, qual que é isso? Quando a gente usa a internet, né? Quando a gente pergunta algo para o chat GPT, né?
Isso faz parte da compreensão de ser na qual nós nos movemos. Bom, ser aí, que somos nós, é quem pergunta e é aquilo de que se pergunta, no caso, né? Vamos perguntar, no primeiro momento, nessa primeira parte, sobre o ser do ser aí, ou seja, sobre o ser do ser humano. Então, nós estamos perguntando a respeito daquilo que seria a essência de nós mesmos, né? Vamos dizer, essa é a pergunta. E aí ele discute se isso não cria um círculo vicioso, né? De um ponto de vista lógico abstrato, talvez. Mas ele não está falando de algo lógico e abstrato. A gente está falando de algo, de um outro modo de pensar que está imerso na vida. Tá? Então, nessa imersão, trata-se de investigar esse que pergunta e sobre o qual se pergunta, que somos nós. Daí a gente vem para o começo do texto, volta para o outro slide, por isso que ele fala aqui do perguntado. O perguntado primário, né, não é primeiro, é primário. Ou seja, o perguntado elementar na pergunta pelo sentido do ser é o ente. Ente Seiender, eu já mencionei isso aqui, tem o sentido de sendo, estar sendo. Ente é a palavra que o Heidegger usa para designar, vamos simplificar um pouco a coisa, tudo aquilo que existe no espaço e no tempo. Tudo aquilo que existe no espaço e no tempo está sendo, porque tudo aquilo que existe no espaço e no tempo, nós sabemos disso, inclusive, pela ciência mais recente, né, pela ciência moderna, está sendo transitório, não é eterno. Então, ente é tudo aquilo que tem existência no espaço e no tempo. Tá? Então, o Sol é um ente, a Lua é um ente, os planetas em geral, nós somos um ente, as células do nosso corpo são entes, tudo aquilo que existe no sentido espaço-temporal do termo são entes. Tá? O que seria o ser? Seria aquilo que está, de alguma forma, pressuposto em tudo isso que está sendo. Tá? Como condição de possibilidade da própria existência. Uma maneira inicial, digamos assim, de caracterizar isso. A gente viu na última aula que a tendência da tradição é responder a isso abstratamente. Então, pensando pelas propriedades dos seres, chegar à noção de ser como aquilo que seria o mais geral. Mas esse mais geral, ele é indefinível no sistema de definições no qual ele aparece, justamente por ser o mais geral. Eu mencionei a definição aristotélica, né, quando a gente define por diferenciação. Então, o homem é um animal racional. Foi aqui que eu falei disso, né? Só para, porque como eu estou dando temas e problemas e eu falei lá de Sócrates e tal, de repente me deu falei de Aristóteles agora. Então não é disso que se trata. Ele está dizendo, esse ser abstrato, né, é um conceito vazio. Trata-se daquilo que está sendo aqui quando nós estamos sendo. O que é isso, no fundo? O que significa estar sendo? Quando você faz essa pergunta, você não pode responder dizendo estar sendo significa estar sendo. Né? Ele está justamente se perguntando o que possibilita o estar sendo. O que está, digamos assim, na base disso. Só que no caso, né, então, completando a frase, eu quis parar para explicar o ente em geral. Nesse caso, é o ente com caráter de ser aí, ou seja, nós. Tá? Então, do que se pergunta, como eu já tinha dito falando da introdução, de nós mesmos. Nós somos o ente com caráter de ser aí. A gente vai entender por quê. Ele está explorando o significado da palavra Dasein. Tá? E aí, que é a tal palavrinha que tem tantas traduções diferentes, pela qual tanta gente quebra a cabeça para traduzir. A palavra alemã é Dasein. Dasein tem o sentido de existência. Tem a palavra Dasein e a palavra existenz. Elas são sinônimos em alemão.
Tá? Só que essa tem uma particularidade que, se decomposta nos seus elementos constituintes, ela significa, né, ser aí. Né? Da tem o sentido, em alemão, como aí, aqui, ali. Né? É um designativo de lugar bastante amplo. Serve tanto para aqui como para lá. Então eu posso dizer, né, se está estudando alemão, ich bin da, eu estou aqui. Né? Como eu posso dizer, du bist da, você está aí. Então o da ele comporta uma certa variedade, ele tem uma certa indeterminação, embora sempre no contexto fique claro a que se refere. O lá em francês tem um pouco isso também, porque, né, você pergunta se tal pessoa está lá no telefone, je suis lá, estou aqui. O lá também comporta essa variação, mais talvez do que o nosso. Mas o aí eu acho que é razoavelmente indeterminado também, né? Não é como aqui, né, ou ali, né? Dependendo do contexto, sim, mas comporta uma certa ambiguidade. Por isso que, né, vamos dizer, é muito óbvia a tradução por ser aí, né? Dá a impressão de que as pessoas estão querendo reinventar a roda, ou propor outras maneiras de traduzir. Mas, enfim, o Heidegger explora isso querendo dizer o seguinte, isso a gente vai entender ao longo do livro, tá? Não é uma coisa fácil de entender no primeiro momento. É algo que nos diferencia dos demais entes. Para ele, o que nos diferencia dos demais entes não é o fato de sermos racionais. Isso é secundário. Isso não é uma característica fundamental nossa. Isso é mais importante. Significa uma abertura, né? Essa designação de lugar significa uma abertura para o mundo. Por isso que uma caracterização que vem logo em seguida, será aí a primeira determinação existencial que aparece é a de ser no mundo. Tá? Porque a ideia de que nós temos uma relação de abertura com o mundo que se constitui, entre outras coisas, pelo discurso, pela linguagem, que é uma diferença em relação aos animais. Os animais, eles também têm uma certa abertura para o mundo. Essa é uma questão que vai se colocar para o Heidegger, ele num outro livro vai abordar o assunto, aqui ele não entra. Ele vai dizer que os animais também têm mundo, mas são pobres de mundo. Quer dizer, a abertura deles não é como a nossa. A nossa abertura, por nós termos a linguagem, no primeiro momento vou limitar a linguagem, ela é mais complexa e, portanto, mais rica. Né? Porque nós atribuímos sentidos às coisas, nós damos nomes às coisas, né? E com isso, né, o mundo ele adquire um certo significado. Então essa relação de abertura, né, que também aqui ele vai explorar a ideia de existentes como existência. A questão da êxtase vai aparecer, né? Diz respeito ao quê? A um sair de si para fora, né? Quer dizer, então, um pouco essa a ideia, né? Como que um ser aí. Vocês se lembram, tanto a Isa, na primeira aula, como nós falamos, ela falou do Brentano, né? Do Russell, eu falei também do Russell, a noção de intencionalidade, para caracterizar o eu. Né? Isso veio daqui. Né? O Heidegger partiu da noção de intencionalidade, uma das coisas que veio daqui. Né? Ou seja, não dá para pensar o nosso ser sem essa abertura. Né? O bebê, quando nasce, ele nasce para o aberto. Né? Ele está lá fechado, digamos assim, né, no útero materno, e aí você tem o quê? Uma abertura. Essa abertura, né, caracteriza o nosso existir desde o princípio. Fala. Professor, voltando um pouco na diferenciação entre o que faz os humanos serem diferentes animais, seria o princípio da linguagem, mas eu fico meio assim, porque existem animais que se comunicam da forma Sim. deles, não propriamente com palavras como a gente, mas eles também eles se comunicam em si. Então eu fico pensando se talvez o principal seria o poder de alteração no espaço que o ser humano tem de alterar
Para o Heidegger, não, a princípio, porque esse não é um elemento fundamental. Né? Isso vai ser um desdobramento, claro. Né? Mas a questão já está aqui. Por isso que eu digo, na verdade, quando ele fala do animal, é quase como se ele dissesse, olha, o animal também é ser aí. Né? Quer dizer, também tem esse elemento de abertura. Só que, vamos dizer, uma abertura menor, justamente porque, como não tem uma linguagem rica, tem uma linguagem, mas uma linguagem muito rudimentar, né, se comparada à nossa. Então, isso não... É como se o mundo, por meio da linguagem, né, quer dizer, nós preenchêssemos ele se torna de uma riqueza enorme por causa disso. Pelo que a gente cria culturalmente, por exemplo. Né? Que tem também uma distinção, né, alguns fazem entre comunicação e linguagem. Apesar de, sim, tipo, minha irmã é da biologia e tem diversas áreas que falam, não, animais têm linguagem, não é uma comunicação, é uma linguagem. Existe isso, eles têm essa distinção, eu acho que o Heidegger fica ainda nessa distinção, né? Ele acredita que a linguagem é uma coisa humana. Sim. Porque aí são noções abstratas, que os animais não teriam, apesar de hoje em dia tudo isso ser questionável, né? Enfim, cada vez mais biólogos estão falando que tem tudo isso que a gente tem, mas que alteração no espaço os animais também teriam, né? Então... Professor, então, não sei se eu entendi direito, mas esse ser no mundo, para ele, é possibilitado justamente por causa da linguagem humana? Em alguma medida, sim, mas a linguagem é uma das estruturas que constituem, isso a gente vai ver ao longo da leitura da obra, é uma das estruturas que constituem o ser no mundo. Tá? Tem outras. A gente poderia pensar o seguinte, né? Sim, ele está falando também, né? Ele está falando de um ser vivo. A questão da vida, ela é importante. Só que ele está fazendo um esforço muito grande, isso a gente vai perceber no Heidegger em muitos momentos, para se diferenciar de todos os outros filósofos, de todas as correntes. Quer dizer, ele está instituindo um vocabulário em que ele quer precisar muito bem, delimitar muito claramente do que ele está falando, e ele não quer ser confundido com outra filosofia. E, na época, tem as filosofias da vida, né? A Isa mencionou, inclusive. O Dilthey, por exemplo, seria, né, eventualmente, um dos filósofos da vida. O Nietzsche, às vezes, é considerado. Então, tem essa coisa de ter a vida como o conceito principal para caracterizar o ser humano e os outros seres vivos, né? Quer dizer, mas focar nisso, a compreensão do ser humano, em vez de focar na razão, porque justamente desde o século XIX, né, tem um esforço. O Schopenhauer, por exemplo, é um dos primeiros a, vamos dizer assim, virar o homem de ponta cabeça, no sentido de falar, olha, não é a razão que comanda o corpo, a vontade. Ao contrário, é a vontade que comanda a razão, a vontade usa a razão. Né? Então ele já faz aí uma inversão, que na psicanálise, por exemplo, vai ser fundamental. Né? O inconsciente significa o quê? Significa que a gente faz coisas racionalmente, no plano conceitual, no plano da consciência, né, que na verdade são ditadas por motivos dos quais a gente sequer tem consciência. Né? Então a noção de vida no lugar de razão, ela já é algo que vem sendo objeto de muita discussão. Né? Então o Heidegger está nesse mesmo contexto, mas ele quer especificar um tipo de vida que é diferente das outras vidas, né? Que é a vida humana, e ver o que essa vida tem de característico. Mas, claro, a questão do animal coloca uma dificuldade para ele, tanto é que ele vai no livro seguinte, né, de 28, quer dizer, num dos textos seguintes, né, mas no texto de 28, Conceitos Fundamentais da Metafísica, ele vai entrar nessa questão do animal. Né, e aí ele vai dizer, o animal também tem mundo, porque a pedra não tem mundo para ele. Né, não faz sentido falar no mundo da pedra, embora a pedra, ele não está dizendo que a pedra não existe e que o mundo não existe independentemente do ser humano. Certamente, né, tinha uma época do universo que tinha pedra e tinha mundo, mas não tinha mundo nesse sentido. Né? Mas no caso dos animais é diferente, dos animais mais inteligentes, claro, né? Os animais que têm, vamos dizer, mais
são mais parecidos com o ser humano, que tem uma certa linguagem e assim por diante, né? Então, eles também têm uma estrutura, vamos dizer, eles têm uma estrutura parecida, uma estrutura ontológica, né? Porque aqui ele está pensando o ser, né? Sempre que a gente fala em ontológico tem a ver com o ser, ôntico tem a ver com o ente. Então, os animais, eles não estão tão distantes, vamos dizer, tá? Daria para pensar assim, a distância é menor do que aquela que o Aristóteles estabeleceu quando falou que o homem é um animal racional, né? Enfim, mas é um problema para o Heidegger, essa questão do animal, né? E se torna ainda mais com as pesquisas recentes sobre os animais, né? Mas, enfim, há um esforço muito grande no sentido de dizer, não dá para pensar o ser humano sem o seu mundo, isso significa dizer, não dá para pensar o ser humano sem a natureza. Tanto é que, né, a gente no grupo de estudos estava lendo recentemente os textos, dois textos do Charles Taylor, que é um filósofo canadense atual, que ele usa noções do Heidegger para pensar a ecologia, tentando mostrar uma visão do ser humano em que o ser humano não pode ser dissociado da natureza. A natureza é constitutiva do ser humano, né, justamente para evitar essa separação que a filosofia moderna fez entre, que de alguma maneira, né, vem lá de trás, né, entre o ser racional e o resto da natureza. Percebe? Então há uma integração aí. Mas isso é uma interpretação que vem depois? Ou Heidegger já previa isso, né? Não. A questão da ecologia, especificamente, foi um uso que o Taylor fez dele. Mas o Heidegger, já na fase posterior dele, né, ele tem reflexões mais fortes sobre a questão da natureza, né, sobre enfim, a nossa relação com a natureza, mais desenvolvidas do que nessa época, né, mas não sobre a questão da ecologia. Assim, acho que nessa discussão nem estava em pauta ainda, nos anos 60, não sei. Acho que é mais 70, né? 70 ele já estava bem velhinho, ele morreu em 76. Então, que eu tenha conhecimento, ele não tematizou essa questão, né? Mas, enfim, então voltando, por isso que demora, tá vendo? Porque cada palavra leva a gente a... Mas vamos lá. Então, o perguntado é que isso é realmente o ponto de abertura, né? O perguntado somos nós, tá? O objeto da pergunta somos nós. A questão é entender o nosso ser, para depois entender o resto. Porque se a gente não entender o nosso, a gente não vai entender o resto. Quer dizer, o ponto de partida é o nosso ser como pergunta. Então, é uma análise, que ele também chama de analítica, né, do ser aí. A palavra analítica ela é muito usada na filosofia para designar as partes que são responsáveis pela análise. Então tem a analítica do Kant, a analítica transcendental, tem os analíticos do Aristóteles, né? Então tem um sentido técnico, né? Mas a analítica nada mais é do que essa investigação que faz a análise, digamos assim, tá? Não tem grande segredo aí. Então a analítica do ser aí, a analítica do nosso, né, do ser humano, demanda ela própria, devido à sua especificidade, uma caracterização prévia e uma delimitação frente a investigações que parecem com ela, parecem concorrer com ela, ele diz, né? Mas, ou seja, investigações que parecem com ela, a gente poderia dizer. Para isso ele vai escrever o capítulo 1, para caracterizar essa investigação, é o objeto do parágrafo 9, e para delimitar frente a outras, que é o que ele vai fazer no 10. No 10 ele vai justamente dizer por que a analítica não é biologia, não é antropologia e assim por diante. Por que ela não é outras coisas. Isso é importante também para a gente entender o que é analítica. Então esse é o objeto do capítulo 1. Fixado com firmeza o princípio da investigação, tá? Ou seja, quem é o perguntado e qual é a ciência, qual é a investigação, o caráter da investigação, deve ser mostrada uma estrutura fundamental do ser aí. A primeira, que vai ser essa daqui. O ser no mundo. Capítulo 2. Então no capítulo 2 ele vai dizer o ser aí é ser no mundo. Como, veja,
ser no mundo já é um modo de caracterizar a estrutura ontológica do ser aí. Portanto, há um passo aqui, não é uma relação de sinonímia, não é uma equivalência. Ele não está simplesmente dizendo isso é igual a isso. Isso faz parte é uma estrutura do ser aí. Tá? É uma estrutura fundamental, como ele diz aqui. A palavra estrutura é importante. E aí vejam, ele diz o seguinte: este, referindo-se à estrutura, ao ser no mundo, este a priori, entre aspas, tá? Este a priori, entre aspas, na interpretação do ser aí, não é uma determinação parcial dele, não é um aspecto, mas uma estrutura originária e permanentemente inteira. Uma coisa só. Tá? Então não é um aspecto. Por que é importante o a priori? Lembrem-se, né, quando eu falei do Kant, que ele coloca, né, para pensar o mundo, o sujeito transcendental, a subjetividade, é o a priori, no sentido de que as condições de possibilidade do conhecimento, do agir moral, etc., estão nesse a priori, que ele situa na subjetividade. Só que, de certo modo, o Heidegger está dando um passo além ou aquém do Kant, dependendo de como a gente pensa isso, no sentido de pensar um a priori que não é um a priori abstrato que diz respeito ao conhecimento, por exemplo, mas à própria existência. Então, esse seria um a priori existencial. No caso do Kant, é um a priori, digamos assim, mental. Isso a gente depois pode entender melhor. Tá? Mas o diálogo, quando ele coloca a priori, né, é um diálogo com Kant e com Husserl também, né? Mas tem uma discussão aí. Por isso ele coloca entre aspas, tá? Porque é um sentido próprio que ele vai dar para isso, diferente do que os outros têm. As aspas nos textos filosóficos são muito importantes. Né? Quando uma palavra está entre aspas, a gente tem que entender por que ele colocou entre aspas. Né? Porque é isso, é uma palavra que já é usada por outros autores, mas ele vai dar a ela um significado peculiar. Então, esse a priori é uma estrutura inteira. Ela admite, porém, apesar de ser inteira, diferentes perspectivas. Hinblick, né, uma palavra alemã que eu traduzi aqui, perspectivas, poderia ser pontos de vista, né, dessa ideia, ângulos de visão, né, ou seja, como um objeto, né, para o qual a gente pode olhar de diferentes ângulos. Tá? Então, essa é a ideia, essa é a imagem, né, que ele está usando. Então, diferentes perspectivas. Tendo sempre em vista o todo inicial dessa estrutura, ou seja, não nos esqueçamos de que ela é uma estrutura só, tais aspectos podem ser fenomenologicamente destacados, podem ser destacados no interior dessa investigação, que é também uma investigação fenomenológica, porque essa é a metodologia que ele adota, como a gente já viu nas aulas anteriores. Assim, serão objeto de análise ao longo do livro. Né? Então, os três termos. O mundo, capítulo 3, o mundo em sua mundanidade. A gente vai entender o que é isso. Né? Mas, evidentemente, a propriedade de ser mundo. Né? O que significa ser mundo, mundanidade. Então, o mundo, o ser enquanto tal, o ser desculpa, eu pulei. O ser no mundo, como ser com e ser si mesmo, ou seja, é esse lado aqui, né? Ser si mesmo, que é também ser com. Aí ele vai entrar na questão da relação entre os seres aí, entre os seres humanos, em outras palavras, né? Porque isso também é constitutivo. Assim como a relação com a natureza é constitutiva do nosso existir, a relação com o outro também. Né? De novo, né? Se você soltar o bebê no mundo, ele morre. Né? Ele precisa do outro para viver. Né? Então, o outro é constitutivo do nosso existir. Isso vai aparecer, então, quando ele vai falar do ser com. Capítulo 4. E o ser enquanto tal. Quer dizer, o que significa o aqui? Né? O que é ser em o mundo. Né? No a gente junta o com o.
né? E produz o no. Em alemão é in der Welt, né? Então tem o... mas é a mesma coisa, no frigir dos ovos, né? O que significa esse em? Não vai significar a mesma coisa, ele vai dizer logo isso, do que, por exemplo, acho que eu já mencionei, né? Esta cadeira está na sala. Né? É um em que não tem o sentido de dentro, espacial. E aí, então, veja, ele está descrevendo claramente qual vai ser o percurso aqui. Né? Ele está nos dando o percurso. E esse percurso ele é bastante claro mesmo, assim, sem brincadeira. Quer dizer, o Heidegger é obscuro em muitos pontos, mas aqui está explicado com muita clareza o que vai ser. Ora, o ser aí. Estrutura primordial, ser no mundo. Vamos analisar parte por parte. Mundo, ser e no. Né? Cada capítulo para uma coisa. E aí, com base na análise dessa estrutura fundamental, torna-se possível uma indicação, com base no que vai ser feito, torna-se possível uma indicação provisória do ser aí. Seu sentido existencial é o cuidado, que é uma outra palavra que comporta diferentes traduções: cuidado, cura, preocupação, né? Mas a gente vai discutir isso mais adiante. Ele vai então, vejam, o percurso é muito claro, né? Está dado o objeto. O objeto vai ser analisado por 3 aspectos diferentes. Uma vez feita a análise, há uma visão mais completa do objeto, nós podemos dar um passo além e afirmar algo mais sobre esse objeto. Algo sobre o que lhe é constitutivo. Né? Esse passo ele vai dar no capítulo 6. Então, o caminho é muito claro. O desenho que ele dá aqui do caminho. Bem, concorda comigo? Né? Bem desenhado. Quanto ao caminho, ele mesmo ser claro já é outra questão. Né? Isso a gente vai ver a partir de agora, quando a gente vai percorrer o caminho. Aqui parece claro. Bom, fala. Indicação provisória do ser aí. Por que não indicação provisória do que é ser aí? Não é isso que ele quer dizer? Então, que é do ser. A questão, desde o começo, é a questão do ser. Sim. Né? Ó, a questão do ser é a mesma coisa que dizer o que é, no fundo, o ser aí. Né? Mas a expressão aqui tem um sentido, né, fundamental, porque ele está se referindo à questão do ser. Né? Esse é o propósito. O objetivo é chegar no ser em si mesmo. Então, primeiro o ser do ser aí, para depois o ser dos outros entes. Esse é o alvo. Só que é provisória por quê? Porque ela vai precisar de uma segunda parte. A segunda sessão ainda vai ser sobre o ser do ser aí. Lembrem-se, eram 2 grandes divisões. A primeira grande divisão trataria do ser, em geral. Nas 2 primeiras, trata-se do ser aí. Do ser humano. Né? Do ser do Dasein. É indicação provisória por quê? Porque ele ainda não concluiu. Ele vai precisar da segunda parte para concluir. Aí sim ele vai ter uma indicação, vamos dizer, uma caracterização, entre aspas, definitiva. Ou seja, uma caracterização completa do ser aí via temporalidade, que é um conceito que vai aparecer na segunda parte. Tá? Então a segunda parte ela vai completar essa caracterização. Por isso que é provisória. É uma indicação provisória. Mas tem que ser o ser, ele não pode substituir aí. Seria porque é um conceito fundamental do livro. O livro se chama Ser e Tempo. Né? Não pode ficar substituindo o ser a esmo. É a palavra. A palavra tem que ser usada. Tá? E só mais uma dúvida. Eu entendi como ser no mundo. Ele fala ali, uma estrutura originária e permanentemente inteira. Se ela vem do ser aí, o ser no mundo vem do ser aí. Não, ao contrário. O ser aí vem do ser Na no investigação, a gente está partindo do ser aí, que é o que a gente conhece. Tá. Né? O ser no mundo é maior. Só que o ser no mundo é maior, quer dizer, no sentido, ele faz parte da nossa estrutura de ser. Então ele é prévio, ele é a priori, ele é anterior, no sentido não cronológico. Né? Ele está na nossa base, digamos assim. Na ordem da investigação, eu parto do ser aí para chegar no ser no mundo. Mas uma vez que eu cheguei no ser no mundo, eu vejo que é ele que está na base. É como se eu, vamos dizer, eu vou investigar
Eu preciso do ser no mundo para ser aí. Isso. E não ao contrário. Isso. Eu só posso ser aí porque eu sou o ser no mundo. Né? Mas não numa ordem assim, como se fossem momentos que pudessem ser separados. Eles só podem ser separados abstratamente, né? Quando a gente está fazendo a consideração teórica. Né? Na verdade, nós somos... No momento em que nós somos ser no mundo, nós somos ser aí. Né? Não dá para separar uma coisa da outra. A questão é que essa noção, ela diz respeito à estrutura que nos digamos assim, fundante, né? Mas o ser aí é um pedaço do ser no mundo? Não. Não. Nós somos ser aí. Ser no mundo não são equivalentes. Uma maneira de designar a nossa estrutura. Não sei se a Isa te ocorre alguma maneira de caracterizar melhor. Eles têm uma leve diferença, assim, todo ser aí é ser no mundo, você é as duas coisas. A questão é que muitas pessoas associam o ser aí à projeção, então a questão da possibilidade de ser. Você hoje está no FBC, mas você podia estar na Unesp, você podia estar na USP, você pode sair dessa porta agora, se você quiser. Podia estar em casa. Você podia estar em casa, você podia estar jogando LOL, enfim. Você seria a projeção. Né? Então essa ideia de possibilidade, né? Ele vai trabalhar isso, acho que nesse parágrafo, né? Ele vai trabalhar isso nesse parágrafo. Na possibilidade. O ser no mundo já é a sua relação mais direta com as coisas do mundo. Tem a questão de possibilidade, mas também tem uma questão de uma situação concreta. Você, concretamente, agora não está na sua casa dormindo, nem com quem você gostaria de estar, ou num bar. Você está aqui. Né? Então o ser no mundo está muito mais relacionado a essa relação concreta, né? Mais, por exemplo, do que eu falei sobre faxicidade. Essa relação concreta e imediata, né? E o ser aí é mais essa questão de projeção, que é um pouquinho mais abstrato, não totalmente, mas um pouco. O ser aí, do jeito que você descreveu, acho que ficou bom, porque assim, né? O ser aí, ele está sempre, né? O aí varia o tempo todo, né? O ser no mundo não, vamos dizer, como se fosse uma estrutura fixa na qual nós estamos plantados, tanto quanto o nosso corpo. Né? Não tem como a gente não ser no mundo. O ser aí, ele tem uma dinâmica própria. Né? O ser no mundo é uma estrutura. A palavra estrutura é importante por isso. Ela é a estrutura do ser aí. Né? É a estrutura. Para onde vai essa estrutura, por exemplo, digamos assim, né? Tem a ver com o ser aí, com essa ideia. Né? Vamos dizer, como a espinha dorsal ontológica, usando uma, né? Pensando em estrutura, né? Uma espinha dorsal ontológica. E aí, o ser aí, ele está jogado nas suas possibilidades. Não existe a possibilidade de não ser no mundo. Existe a possibilidade de morrer. Mas o ser aí, então, ele se... Não sei se posso usar essa palavra, mas ele se materializa no ser no mundo. Se materializa. Ao contrário, o ser no mundo se materializa no ser aí. Porque o ser no mundo é uma estrutura para todo ser humano, para todo ser aí, digamos assim. Né? É a mesma estrutura. O ser aí é a cada vez um. Somos nós, é o que ele vai dizer em seguida, né? Ele começa dizendo, olha, vamos ver aqui. Começa o parágrafo 9, a seção 9. O ente que devemos analisar somos nós mesmos. De novo. Né? Então, o Dasein somos nós. O ser desse ente é sempre o meu. O que ele quer dizer com isso? Não é que é o dele, Heidegger. Né? Ele vai explicar isso um pouco depois, quando ele vai falar na necessidade de usar o pronome pessoal. Eu, tu. Ele é sempre singular. Ele sempre acontece no singular. Então, digamos, o ser no mundo diz respeito à estrutura do ser. Mas esse ser, ele sempre se materializa, para usar a sua expressão, embora, né, talvez o Heidegger não provasse, ele se materializa em um eu, em um tu. Né? Então, em cada um de nós, você tem, digamos, uma ocorrência do ser aí. Uma ocorrência do ser no mundo. É o ser no mundo sendo aí, sendo aí, sendo aí, sendo aí, sendo aí, sendo aí. Tá? Ser no mundo é a estrutura de base que está sempre presente.
Fala. Singular, mas também neutro. No sentido que seria uma espécie de uma existência mínima. Porque, por exemplo, não parece que o ser aí comporta determinações como a sexuação, por exemplo. Não comporta. Não comporta. Então, o ser aí, tipo, independente da sexuação, o corpo parece que tem algo de... Sim, porque veja, ser no mundo é a estrutura sempre presente. Aí você, cada ser aí é o quê? Um ser jogado no mundo, né? Essa é uma caracterização que ele vai fazer. Então, você foi jogado, como você vai ser, né? Isso vai depender da sua história. Cada um vai ter uma história. Aí cada um vai... Como vai se determinar essa história, vai ser a cada caso um caso. Então, de fato, quer dizer, só dizendo ser aí, eu dei um passo em relação ao ser no mundo, porque eu estou dizendo da singularidade, mas é uma singularidade ainda abstratamente considerada. O que vai preencher essa singularidade vai ser a cada caso de um jeito. Tem razão. Tá? Então, mas é singular, vai se dar sempre no singular. Só que a gente não sabe de antemão como vai ser cada singular. Mas vai ser sempre singular, não tem como pensar um ser no mundo acontecendo de maneira não singular. Tá? Então, por isso que ele diz é sempre o meu. Em seu ser, esse ente, o Dasein, né, nós, se relaciona ele próprio a seu ser. Isso é outro ponto importante. Vou continuar, vou terminar o parágrafo. Enquanto ente desse ser, ele é responsável pelo seu próprio ser. Para esse ente, trata-se sempre do seu próprio ser. Dessa caracterização do ser aí resultam duas coisas. Então, antes de passar para essas duas coisas, o que ele está dizendo aqui? Se relaciona a seu próprio ser. Ora, de novo, pensando na comparação com os animais, né? O animal, por mais que ele tenha linguagem, né, por mais que isso, por mais que aquilo, a princípio, né, ele não tem reflexão sobre si mesmo. Então, ele não tem qualquer tipo de autorrelação nesse sentido, né? Quer dizer, isso seria próprio do ser humano. Essa é uma caracterização que, perceba agora, está no Kierkegaard. A ideia da relação, da autorrelação, né? Ou seja, tem uma história aí por trás, né? Isso me ocorreu dessa vez, né? Depois de ter lido Kierkegaard. A relação do ser humano consigo mesmo, né? Não te ocorre agora de primeiro? Não, é porque eu estou bem dedicado Tá. em compreender o parágrafo. Os Sloterdijk não falei isso? Também, bom, o Sloterdijk ele parte do Heidegger, né? Na verdade, essa ideia da reflexão como própria do ser humano, tal, muita gente fala, né? O Heidegger está falando no vocabulário dele de uma coisa que não é propriamente nova, né? Mas com isso ele está então dizendo algo mais, né, sobre o ser aí, que é essa autorrelação, e colocou aí uma palavra, né, que é a palavra responsável, que já dá um sentido, né, que aponta para algo da dimensão ética, por exemplo, que só vai aparecer, se é que vai aparecer, se é que dá para falar nesses termos, né, na segunda parte. Mas digamos, só um segundo, há uma dimensão aí que é inexorável de que nós somos os culpados por nós. Não adianta botar a culpa em outro. É um pouco isso, né? É próprio do ser aí. Nós somos jogados no mundo, tudo bem. A sociedade fez a gente de um jeito. Isso é muito próprio do existencialismo, né? Não importa o que fizeram. Importa o que a gente vai fazer do que fizeram, né? Tem uma frase do Sartre que é bem isso, né? Não importa o que fizeram de nós, mas o que faremos do que fizeram de nós. Então, claro, isso é muito matizado e tal, comporta uma série de questões que vão aparecer mais para frente. Mas, em princípio, né? Fala. Pode ser traduzido como consciência, esse 1? Ou não? Esse? Não é exatamente. Esse parágrafo 1.
Não, porque a noção de consciência é uma noção que vem carregada de problemas da tradição filosófica da modernidade, concebida como o intelecto. Então, o século XIX inteiro tem muita crítica, muita discussão sobre a noção de consciência, no sentido de falar, olha, a própria noção de inconsciente na psicanálise visa desmistificar a noção de inconsciência. Para mostrar assim, olha, engana-se quem pensa que a consciência resolve tudo. Então, não é uma responsabilidade consciente. É responsabilidade num sentido mais complexo, digamos assim. A noção de consciência é uma noção com a qual Heidegger não opera e não opera de propósito. Quer dizer, ele rejeita a noção de consciência. Por causa disso, talvez você não esteja pensando na noção de consciência com essa conotação toda que a história dá para ela, mas é uma noção que está, vamos dizer, nesse momento, está sendo execrada na filosofia, não só pelo Heidegger, por muita gente. Fala. Não, vou guardar minha pergunta para mais tarde. Era sobre isso também? Não, mas vai ter outro momento para fazer. Tá bom. Professor, Fala. só uma dúvida. Você falou que a consciência está sendo execrada nesse momento, mas o Heidegger chega a produzir livros ou artigos discutindo o porquê essa noção de consciência é errada? Na verdade, assim, a filosofia dele toda ela está se constituindo por oposição à noção de sujeito com consciência que é própria da modernidade. Então, tudo que a gente falou, quer dizer, todo esse percurso, né, que vem do Husserl, da experiência fática, etc., já vem distanciando ele da noção de consciência. Então, vamos dizer, isso está muito na base do projeto. Inclusive, as críticas dele ao Husserl, porque no Husserl você ainda tem uma noção de consciência. Então, ele se separa do Husserl muito fortemente nesse ponto. Porque o Husserl, ao manter a noção de consciência, mantém a noção, essa subjetividade pensada em termos intelectuais, abstratos, né? Então, sem dúvida, ele tematiza, né? Quer dizer, não sei se tem algum texto, Isa, em que ele fala sobre a noção de consciência especificamente, mas ele... Eu não lembro de nenhum, mas não sei, talvez não fala no Kant, eu não sei. Também não sei se ele vai falar, tematizar isso, porque acho que ele meio já dá como dado, assim, quer dizer, ponto de partida. Ele não dá para falar em consciência. Ele simplesmente não usa essa palavra. E é por isso. Não usar a palavra já é mais execrado do que usar. É uma palavra que não pode ser usada. É ruim usar essa palavra. Mas, se a gente tomar no sentido mais amplo e tal, eu entendo o que você quer dizer, ao perguntar se ele não está tratando aqui da consciência, né? Tá, só que não tá, porque né, ele está falando da mesma coisa, só que ele já não entende do mesmo modo. Então, a palavra consciência ela é inadequada, mas ele está abarcando aquilo que normalmente a gente associa à palavra consciência. É uma noção mais ampla. O que a gente entende por consciência cabe dentro dela, mas é uma noção mais ampla. Tá? Bom, aí duas coisas vão decorrer disso. Como é que a gente está de horário? São 10h19. Tem? 10h19? Tem tempo. Tá. Não, só para me localizar. Eu sei que muita gente tem que sair por diversas razões, né, mas, enfim, a aula está sendo gravada, depois também vai estar disponível, né, para os que perderam partes. Eu vou primeiro falar quais são as duas coisas, né, e aí a gente se detém em cada uma delas. Então, a primeira afirmação vai ser: a essência desse ente está em seu ser para. E ele vai desdobrar isso. A segunda, que vem no parágrafo 4, vai ser: o ser de que se trata para esse ente em seu ser é sempre meu. Ele vai voltar a esse ponto, né, do meu. Então, ficando aqui, né, traduzir por ser para, na verdade, foi uma proposta minha aqui, né, tem um modo de traduzir que é ter de ser. Né. Eu não investiguei a fundo, não fui a fundo nessa. As duas traduções inglesas mantêm to be. Né. To be não tem nada a ver com ter de ser em português, né? Então, mas eu teria que ir mais a fundo nessa discussão. A princípio, me pareceu razoável traduzir por ser para, até por essa noção, né? De que nós somos para algo, nós somos. Né,
como se fosse uma seta apontando, né? Aliás, o Heidegger gostava desses desenhos. Parece que tem um desenho dele, né? Que é mais ou menos isso, assim, né? Para caracterizar eu já vi isso, o ser aí, né? Uma seta, né? Ou seja, está apontando para algum lugar, mas ao mesmo tempo é como se estivesse apontando para um beco sem saída, né? Porque somos um ser para a morte, afinal de contas, né? Enfim. Mas essa ideia de projeção, né? Aí, fala. Ele até coloca uma nota, né? Destinação. Que ele tem de ser destinação. Tá. Ele traduz por ter de ser. Ter de ser. Destinação. É que você está com a tradução do Fausto. Ele traduz como tem de ser. A Márcia também. Né? Muitos traduzem, de fato. Tá. Nesse sentido, tá próximo do que eu coloquei, né? Ser para algo. Né? É que o próprio Heidegger colocou uma nota de rodapé falando destinação. É do Heidegger a nota? Isso. Sim, a destinação sim. Mas é complicado, porque o Heidegger tinha uma noção de destino muito específica. Assim. Enfim. No texto em alemão que eu estava usando não tinha essa nota. Não, tem. Mas pelo que eu me lembro desse livro que eu tenho, então, aparece. Então a nota é do próprio Heidegger. Isso. Sim. Então eu acho que justifica mais ainda a tradução por ser par. Eu achei que fosse do tradutor. Não, é do Heidegger. Tá. Se a nota é do Heidegger, eu acho que fica melhor ainda o ser par. Mas aí talvez é por isso que tem de ser, né? Aquela que a gente estava falando que é meio dever, então, enfim, algo que é inevitável. Algo tem que ser de algo. Deve ser por isso que eles traduziram assim. Sim. Mas pode ser também para ser. Mas é que ter de ser dá uma noção normativa, assim, não de destinação, mas de um dever. Enfim, é sutil, assim. Mas, de novo, né, é uma palavra alemã, né, que o Heidegger joga muito com as palavras, isso dificulta demais, né, a tradução. Mas acho que ser para, ter de, com esse sentido, né, de destinação, é algo assim. Que eu coloquei aqui esse desenho do próprio Heidegger, segundo me disseram uma vez, né? Tenho certeza. Dá pra achar, eu acho, na internet os desenhos dele. Ele tem algumas. No fim da vida, ele fez uns desenhos abstratos aí. Umas garatujas. Ele também fazia umas fotos em que ele mesmo aparecia também, dá pra achar. É o ensaio fotográfico do Heidegger, tá lá. Olha, isso eu não sabia. Sim. Professor, na Alemanha, quando eles estudam, eles também têm essas dúvidas que a gente tem? Não. Sim, com relação aos conceitos do Heidegger, sim. Porque ele quis dizer com as palavras. Sim. Porque ele tá justamente dando a palavra no sentido que ela não tem no dia a dia. No caso do Dasein, por exemplo, no dia a dia é existência. Tá? Não tem nenhum sentido sofisticado. Ele está explorando, como se a gente fosse explorar uma palavra, a etimologia. O Guimarães Rosa usa e abusa disso, por exemplo. Ele quebra as palavras, ele inventa palavras, mas a partir de palavras que são do dia a dia. Quer dizer, o Heidegger faz um jogo com as palavras, que são palavras do dia a dia, mas ele dá um outro significado. Sem dúvida, assim. Inclusive, já ouvi muitas brincadeiras a respeito disso. Né? Um alemão que não seja da filosofia, né? Ele tem muita dificuldade de ler Kant, por exemplo. Porque o Kant, né, um alemão, no caso também por ser do século XVIII e tal, né, muito distante do que ele está habituado. Né? E a gente chega lá lendo Kant e não consegue conversar sobre sanduíche, né, porque não tem a linguagem do dia a dia. Mas sim, essa discussão, né, os próprios alemães têm as discussões sobre os conceitos, né, não sobre como traduzir, claro, né, porque essa discussão se dá nas outras línguas. Mas a partir da tradução para outras línguas, isso pode suscitar questões para os próprios alemães, como suscitou para o próprio Heidegger. Né? Que o Heidegger tem uma reflexão a partir do Seraí, do modo como traduziram para o francês. Né? Então ele tem uma reflexão em que ele dá a ideia do être le là. Por isso que alguns traduzem por ser o aí, porque o próprio Heidegger teria dito que seria preferível. Mas veja, né? Ele está pensando a partir da tradução que foi feita de uma palavra dele, né? Então, enfim,
Até para ele era difícil traduzir ele mesmo. Oi? Até para ele era difícil traduzir ele mesmo. Sim, sem dúvida. Tem uma passagem em que, se não me engano, é o Pugler quem fala, que era muito amigo dele e tem livros sobre ele. Não tenho certeza se é esse cara, mas para algum dos amigos, né, chegou para discutir um texto com ele, né, para discutir, enfim. E o Heidegger pega um texto dele mesmo, né, assim, irritado, ele faz assim: mas o que isso quer dizer? É uma passagem, não sei se você já tinha ouvido isso. Não. Parece que está escrito em outra, uma coisa nesse sentido, assim, ele se irrita. Ah, está escrito em outra língua. É uma tradução. Não. Ele se irrita com o texto dele, no sentido de achar incompreensível o texto dele. Eu entendo dele. até. Então é isso. Se ele acha isso, então. Imagina a gente. Essa é a pegadinha. Mas enfim, né? Tem essa passagem. Eu vou tentar achar como é que é exatamente, mas claro, ficou, né? Enfim, aí vem, né, o que ser, o was sein, essência, aí o essência em latim ele mesmo colocou, né? Porque essa é uma palavra que também se traduz por quididade, né? Que seria como se a gente quisesse transformar num substantivo, né, o que do que. Né? Então seria a quididade. Que é assim, né, a gente tratar o que como um problema. Né? Então, o que a coisa é? Naquela hora você perguntou, por que falar o ser e não o que ser? O que é? Justamente porque ser não significa só o que é, o que ser. Significa também o como ser. Ser envolve o que, envolve o quem, envolve o como. Né? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está diferenciando aquilo que a coisa seria, né? O was é a pergunta, né? Was ist das? What is that? É igual o what do inglês. Né? O que é isso? Né? Então was sein. Né? O ser que vem quando a gente pergunta o que. Então, isso, né, o was, o que, desciente, na medida em que possa, em geral, falar disso, tem de ser compreendido a partir de seu ser existência. O ser em sentido... Ele está respondendo a sua pergunta, está vendo? Ele está respondendo o que você perguntou. Ser é mais amplo que o que. E aqui ele inverte uma velha proposição filosófica que dizia, né, notadamente na filosofia medieval escolástica, né, que a essência precede a existência. Então, primeiro existe a essência, por exemplo, do que quer que seja, a essência do ser humano, para depois haver o ser humano existente de fato. Né? A essência árvore, isso já no Platão, né, se coloca nesses termos. A essência árvore, a árvore concreta. Então, a existência vem depois, porque já existe a essência. Né? No caso da filosofia escolástica, a essência está onde? Está na mente de Deus, está no intelecto divino. Então você tem a essência para daí ter a existência. Então já está definido o que da coisa antes dela adquirir existência concreta. Porque está dado num plano do intelecto divino, quer dizer, num plano anterior ao existir. Ora, o que o Heidegger está dizendo não tem nada anterior ao existir. Portanto, o que a coisa é, a sua essência, entre aspas, decorre da existência. A existência vem primeiro. Essa inversão é uma célebre inversão, por isso, daí vem o nome existencialismo. Daí vem a ideia do existencialismo, a noção fundante do existencialismo. Porque significa, e o Sartre explora muito mais do que o Heidegger essa ideia, né? Inclusive o Sartre, né, usa tanto que o Heidegger para de usar porque ele não quer ser confundido com o Sartre. Mas essa é a ideia, a existência precede a essência. Tá? Então essa ideia de que a existência funda tudo, portanto não dá para pensar um plano anterior à existência. Então mesmo se a gente quiser pensar Deus, né, que é uma questão que para o Heidegger nunca desapareceu de cena, né, tem que ser
dentro da existência, né? Não dá para pensar Deus antes da existência. Professor, Fala. só uma pergunta dessa frase. A essência desse ente está em seu ser para. Mas a essência do ente que ainda não existe, ele já não está no mundo? Está no mundo. Tá no mundo. Fazendo um exemplo assim de... Não, é por isso que ele está usando a palavra essência, ele vai usar entre aspas. Ele não está supondo uma essência. Na verdade, não tem essência no limite. Tem uma estrutura ontológica que ele vai descrever aqui, que é existencial. Não tem essência. Ele está colocando essência aí, aquilo que se costuma chamar de essência na tradição, por isso ele colocou entre aspas e a palavra latina. Sim. Aquilo que se chama de essência, que é o quê? O que sim, né? O que é o ser humano. Né? Então ele é um bípede, ele tem uma linguagem diferente da dos cachorros e tal. A gente vai falar do ser humano. Né? Bom, essa tentativa de definir o ser humano, de definir o seu quê, o que ele é posterior à pergunta pela sua existência. Né? Quer dizer, o existir é o fundante de todo o resto. Não, pelo ele Você fala pode desse ente, né? A essência desse ente, como se o ente fosse a essência do ente existiria, quer dizer, não tem essência. O que do ente? Tá? A pergunta, o que esse ente é? Ele está dizendo o seguinte, o fato de esse ente existir é pressuposto para que eu possa perguntar o que ele é. Mas e o que se espera dele antes dele ser? Já não é uma essência? Não se espera nada. Não, mas é num tempo específico. Imagina um ente que vai vir à existência no século XVIII. E um ente que vem à existência hoje, aqui no Brasil. O que se espera dele são essências diferentes do ente. Mas o que se espera dele existe justamente vai se colocar uma vez que ele está no mundo. Ele precisa existir para que isso se coloque. Mas já existe uma essência do que se espera de quando ele existir. Não é uma essência. Não é uma essência. Não, isso que tem antes são expectativas de outros entes. Expectativas de outros entes. Não pode... Pode, inclusive, não corresponder. Geralmente não corresponde. No caso das expectativas dos pais, por exemplo, costuma corresponder. Meus pais não esperavam que eu fosse fazer filosofia. Ninguém espera. Certamente não. Nem os nossos. Então aí você está falando de outra coisa. Uma expectativa... É a essência que ele está. Claro, no caso da filosofia medieval, se está na mente de Deus, é uma expectativa, mas aí é a expectativa de Deus. Aí diferente. Né? Aí é a essência mesmo. Mas enfim, né? Então, por isso, dada esse primado da existência, a gente poderia colocar esse primado da existência sobre a, entre aspas, essência, nossa primeira tarefa ontológica é mostrar que, se escolhemos a designação existência para o ser desse ente, esta palavra não tem nem pode ter o significado ontológico tradicional. Ontologicamente, existência... Será que eu errei e é tradicionalmente ou é ontologicamente? Pode ser que... Mas ele quer dizer... Você quer que eu pegue a... Não. Ontologicamente, quem está com o texto aí pode verificar. É verdade. Tenta achar essa parte... Ver o segundo parágrafo... ontológico tradicional. O segundo parágrafo da seção 9. Significação ontológica do tradicional termo existente. Então, aí na sequência... Ontologicamente. Ontologicamente mesmo, tá. Ontologicamente, existência, em latim, significa o mesmo que... Aí ele vai dar uma definição dele, que eu propus uma tradução diferente, que é Vorhandensein, que eu propus presença dada. Pode ser, acho que a Márcia traduz por subsistência, e o Fausto por... Ao contrário. Subsistência. O Fausto é subsistência, Fausto a Márcia é subsistência. simplesmente dado. E a Márcia é simplesmente dado. Então o meu está mais próximo da Márcia. Né? A ideia de que é uma... Fala. Pode concluir. Uma presença dada. Algo que está presente, simplesmente. Que está presente no espaço e no tempo. É que aí faz sentido dentro do que ela pensa, né? De que o Dasein seria presença, mas
dentro do nosso entendimento, é totalmente diferente, né? Porque se existência é só presença, ontologicamente se referindo, não faz sentido falar que Dasein seria presença também. Se aqui fosse presença, Dasein não podia ser presença. E se ela Exato. traduz Dasein como presença, é estranho que ela... Não, ela traduz por Dasein presente? Simplesmente dado. Não, o Dasein. Se ela traduz Dasein Dasein é como presença. presença... Dasein presença, essa palavra é aqui. totalmente o oposto, né? O significado que a gente está atribuindo e o significado que está em inglês também, né? Que ele dá... Como é que está em inglês? Being present at hand. Present at hand. Que seria estar presente Estar agora. presente à mão, estar dado. Exato, foi por aí que eu pensei. Então, exatamente, por isso que é um erro. Traduzir Dasein por presença. Né? Presença está aqui. É um tipo de existência que é ontologicamente, não direi inferior, né, mas é diferente do tipo de existência que nós somos. É um ser-estar, né? Sim, minha leitura, é um ser-estar, ou existir. Sim. Ou existir ontologicamente, tradicionalmente. Seria um ser-estar, enquanto o Dasein aí seria o ser aí. Porque parece que o existir dele é estar... presença de estado mesmo, uma coisa... É um existir em sentido forte. Né? E esse é um existir em sentido fraco. Que é o existir das coisas. Na verdade, só pensa no sentido normal que a gente fala que uma coisa existe. É só isso. É o que está aqui agora. Esse é o sentimento, é o sentido ontologicamente tradicional mesmo. É uma coisa que existe. E morre, normalmente. Por isso que mas pode ser uma pedra, pode ser, enfim, qualquer coisa que existe. Porque na tradição, a essência diferencia o ser humano, é a essência que diferencia. Então, o ser humano, só o ser humano tem alma na tradição cristã, os animais não têm alma. Os animais são coisas. Aqui é bem complicado, né? O que ele está dizendo aqui, então, agora, e Vorhanden sein também tem um sentido de existência no dicionário alemão. No dicionário Vorhanden sein também tem um sentido de existência, ou seja, é mais um sentido de existência. Então ele está querendo falar existência de diferentes modos, usando diferentes palavras. Só que aqui é a existência das coisas, sobretudo, que ele está pensando com Vorhanden sein, mas também do nosso corpo, por exemplo. Porque aí, na verdade eu entrei sem querer num problemão, né? Porque ele nem fala de corpo no Ser e Tempo. No Ser e Tempo, não. Muita gente cobra, né, ele por isso. Eu acho que é seminário de Zólico, pelo que eu sei, que ele fala de corpo. O que eu entendi durante a leitura foi que ele usa o termo latim para justamente diferenciar esse termo fraco do forte. Então, tem esse senso comum aqui de existência, esse sentido corriqueiro, e não é isso que eu estou falando. Ou que eu vou falar. Na verdade... essa existência específica. Não, ao contrário. Porque ele está criticando a tradição escolástica que usa o latim. Ele está se contrapondo ao latim. Na verdade, é o existens que vai ter o sentido preferencial embaixo. Então, tradicionalmente... Sim, ele vai negar o termo em latim. Isso. Sim. Então é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque ele está justamente indo contra a escolástica. Ou seja, quando eu falo escolástica, eu estou falando da filosofia medieval de São Tomás de Aquino, principalmente. De outros autores também, mas é a segunda fase, né? A fase da grande fase da filosofia medieval, né? Porque o Agostinho, alguns consideram uma antiguidade tardia e tal, é chamada patrística. Agostinho é 1000 anos antes, praticamente 800 anos antes do Tomás de Aquino, né? Então, a escolástica é essa filosofia medieval posterior. Ele está dialogando aqui com ela, né? Onde claramente a essência precede a existência. E é muito interessante, porque a Edith Stein, né? Outro dia eu falei sobre a Edith Stein no que seria o nosso primeiro dia de aula, eu falei para vocês, né? Eu vou estar no Unicamp falando sobre ela. A Edith Stein, ela faz a crítica do Heidegger, do Ser e Tempo, a partir da escolástica, da base escolástica. Então ela inverte, ela reinverte. Ela volta com a essência anterior à existência. Ela reinverte, ela pega... Então é interessante, né? O Heidegger inverte, ela desinverte, digamos assim, nos anos 30, né? Dialogando com ele.
tentando ser atual, ou seja, tentando de fato atualizar junto com o newtonismo da época, enfim, contextualizando a época, né? Não é uma coisa anacrônica. Então, esse presença dada, ele não convém de modo algum, não convém no sentido de não se adequa, né? Não convém de modo algum ao ente com caráter de ser aí. Evitaremos confusão, empregando sempre a expressão presença dada, ou simplesmente dado, ou present at hand, para o termo existência, em latim, né? Correspondente a isso. E adotando existência, em alemão, no nosso caso em português, como determinação ontológica apenas para o ser aí. Né? Então, essa palavra vai servir apenas para o ser aí. E Vorhandensein, que também tem o sentido de existência. Então, veja, ele mobilizou 3 palavras diferentes com o sentido de existência no alemão, Dasein, existência e Vorhandensein, para dar 3 sentidos diferentes. Por isso que um alemão também tem que quebrar a cabeça para enfrentar isso daí. Né? Mas, no fim, existência em alemão é o Dasein. Sim. É a mesma coisa. Ele pegou 3 Não. palavras. Existentes é o termo apropriado para falar da existência do Dasein. Não é que sejam sinônimos. Então, do mais forte ao mais fraco é Dasein, existência e Dasein. In der Welt sein? Não, ali ó. Vorhandensein. Dasein é o mais forte, é o mais top. Existência é o segundo mais top, para falar do primeiro. E esse Vorhandensein é o para qualquer coisa. Esse é para qualquer coisa. Esse é o Michuruca. É que não é uma questão de grau, né? Não. É, tem um Não, termo. Questão de conjunto. Se vai ser forte, ser fraco, eu não acho que é muito. Não, tem um termo do Heidegger que ele usa muito, é uma coisa cooriginária. Ou seja, surgiu ao mesmo tempo, tem o mesmo grau de importância e jamais se pondera Mas em faz relação a uma parte do coisa a mesmo outra. conjunto. É porque ele tem um jeito de pensar circular, né? Então, essa questão de, por exemplo, que é um pensamento muito grego, em que tem um fundamento e aí surge algo, né, que é derivado daquilo. Existe um sentido de derivação no Heidegger, mas certas coisas, elas surgem ao mesmo tempo e têm o mesmo nível de importância. Como, por exemplo, a questão do ser aí e ser no mundo. Não tem uma predileção em relação a outra. Elas coexistem. Elas surgem juntas. Entendeu? Eu não entendi, porque é logicamente inconsistente, parece. Mas digamos que nós sejamos corpo e alma. Corpo e alma surgem juntos. Não, mas corpo e alma também é outra inconsistência. Não, estou pensando num exemplo. Tá. Veja, mente e corpo. Tá bom. É que a abordagem dele nunca vai ser lógica. Então ele não está pensando em princípios lógicos, né? Tá. Por isso que, assim, por exemplo, né, tem um problema da circularidade lógica, né? Então, assim, né, se tenta não cair na redução ao infinito, né? Ou seja, não colocar a justificativa do princípio no próprio princípio, né? Seria um erro muito forte, que é algo, por exemplo, que até os gregos se colocavam totalmente contra, né? Era um grande erro para eles de pensamento, de ordem de pensamento. Mas o que o Heidegger tenta fazer, ele se contrapõe a essa ideia de circularidade lógica para colocar, por exemplo, a ideia do que ele chama, em Ser e Tempo, infelizmente um nome bastante feio, pesado, se chama círculo retroativo projetivo. Esse é o nome. Mas o Gadamer vai dar um nome muito mais legal para ele, se chama círculo hermenêutico. Tem uma certa diferença, mas enfim... Ele se contrapõe para usar, então. Oi? Não, ele se contrapõe... Para poder usar. Mas é que ele está falando assim, esse círculo do... Não, por que não é só para usar, né? Eu entendo o que você está querendo dizer. O que é a lógica, né? Está aqui o Dasein, né? O ser humano. Tá. Ele existe, certo? Desde, sei lá, 1 milhão de anos atrás, 100 mil anos, não sei exatamente, né, quando que o homem, com a nossa constituição física, ele existe. Esse carinha aqui inventou um negócio chamado lógica, né? Que ele usa para pensar uma série de coisas, eventualmente internamente ao próprio pensamento, né, desenvolver símbolos, conexões, do tipo SAP, etc., mas que ele também usa para pensar a realidade, né? E para estabelecer relações entre as coisas, né? Então, entre, sei lá, a raiz e a árvore que surge, né? Ele sabe que
né? Primeiro veio essa, para depois vir essa, então ele vai estabelecendo relações aqui no mundo. As explicações de tipo lógico, elas chegam num momento em que elas não conseguem ir além. A gente não consegue entrar numa reflexão existencial usando a lógica. Ou consegue, mas não vai chegar a resultado nenhum, né? Então é como se chega uma hora que você não consegue mais usar a lógica, mas você consegue continuar pensando. Só que você vai ter que usar uma outra maneira de pensar. Mas e assim por diante, então você nunca vai ser capaz de pensar o Sim, todo. mas esse é um dos problemas da lógica. Porque assim, todos os sistemas lógicos que você vai ver, vai ter um momento de que ela vai dar um murro no ponto de faca. Tem uma coisa que sempre quando ela normalmente se refere ao próprio princípio, ela não consegue mais resolver problema algum. Então você vai ver isso em vários sistemas lógicos diferentes. Basta você ver isso e isso vai se repetir, né? O Russell, por exemplo, é um cara que tentou ver isso e ele via que os sistemas eles iam caindo no mesmo problema, né? O problema da autorreferência era um grande problema para a lógica, né? Porque é aquilo, tem essa questão da circularidade, você não pode justificar você não pode usar a justificativa que é o princípio. Então ali a lógica ela bate, ela não consegue mais abrir aquela porta, entendeu? Só que o Heidegger coloca nem tudo é lógica, né? E desde que Kant se questiona se lógica é um predicado do real, né? Então eu faço um sistema lógico coerente, isso quer dizer que está dando certo. Eu posso fazer um argumento válido logicamente e ele pode ser falso. Eu posso fazer vários, entendeu? E o argumento da existência é o seguinte: isso aqui só existe porque existe isso aqui. Isso, né? O ser humano é anterior à lógica. Sim. Né? No sentido de que o sistema, o modo de pensar é um modo de pensar humano. Né? E aí a gente vai tentar pensar isso que está antes da lógica. É que assim, Heidegger é um ser humano pensando sobre o ser humano e fazendo um sistema lógico para pensar isso. Um sistema linguístico. Sistema linguístico. É um sistema. Sim. Sistema linguístico, sim. É um sistema humano para pensar o ser humano. Mas vai cair no mesmo problema. Não, porque ele é circular. Então o problema da autorreferência... Ele admite o próprio problema. Tá. Isso, esse problema como um dado. Ele acha que é impossível. É um círculo. Não tem como sair, não tem como sair. Então vamos enfrentar assim mesmo. Ele afirma o círculo, né? O círculo é a maneira do ser humano entender o mundo. Então é assim... Faz parte da... Sim, porque, por exemplo, a questão do tempo, né? Então nós somos passado, mas nós somos futuro, mas nós somos presente. Então ali tem uma concepção, entendeu? Que é circular. Então toda vez que eu vou me projetar no futuro, vou pensar, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã. Eu também vou estar sendo influenciada pelo meu passado e ao mesmo tempo ao presente. Então ele acreditava que essa dimensão é a dimensão já posta do ser humano, né? Até, enfim, eu tinha um professor hegeliano que falava, bom, isso é Hegel. E ele falava imediatamente isso, porque o Hegel tem um pouco dessa questão da dialética, que é, né, as coisas são e não são ao mesmo tempo, as coisas são mais que uma coisa ao mesmo tempo, de maneira, né, enfim. Então, o Heidegger achava que não era possível, né, transpor. Antes mesmo, tipo, de Ser e Tempo, nas preleções de juventude, ele usava isso como recurso metodológico. Ele falava, olha, não dá para escapar, por enquanto, desse círculo. Aí depois a gente pensa nisso, mas em Ser e Tempo ele assume como uma maneira de compreensão humana, né? Então... Porque veja, né? Se você insistir nessa questão, a gente não vai sair dela. Porque os neopositivistas do Círculo Lógico de Viena, na mesma época, eles olham para o que o Heidegger escreve e falam, isso não faz sentido nenhum, do ponto de vista lógico. Então eles se recusam a ler o Heidegger. Quer dizer, então, se você confrontar desse ponto de vista, a gente não sai do lugar mesmo. É preciso assumir que chegamos a um limite, mas que ao mesmo tempo nós precisamos enfrentar a questão pela importância que ela tem para nós enquanto seres vivos, inquietos com a questão do ser. A lógica não nos deu resposta. A tradição filosófica tentou por 2.500 anos e já percebeu ela mesma que não tem resposta. Os próprios lógicos sabem que não tem resposta. Então, com a lógica, a gente não vai encontrar a resposta que a gente está procurando para a questão do ser. Então, a questão do ser só pode ser feita sem a lógica. Não é que ele não está pensando, não está
usando a lógica do mesmo jeito como ele está usando a gramática. Né? Sim, todo mundo Mas usa a lógica. a lógica é uma ferramenta, ela não é um fim em si mesmo. Mas ele está usando a linguagem. Está usando a linguagem, isso sim. E não tem como não usar. Aí é uma outra questão, que é uma questão que ele vai aprofundar ao longo da obra, inclusive. Mas, por exemplo, a linguagem poética, né? Ela não é lógica e, no entanto, segundo Heidegger, ela e outros autores, né, que viram esse limite da lógica, ela é mais capaz de exprimir a essência metafísica, o ser, o que seja, do que a linguagem lógica. O Schopenhauer, por exemplo, ele diz que a linguagem que melhor é capaz de exprimir a essência do mundo é a música. Para um lógico, isso não faz sentido nenhum, mas, bom, o que eu posso fazer? Né? São perspectivas. Ele pode estar errado em relação à compreensão circular do ser? Pode, ele também não coloca verdades absolutas nesse sentido. É um princípio que ele põe. Né? Aliás, é uma coisa difícil de estabelecer, né? O que seria essa compreensão. Eu não quero fazer como, né, a gente estava discutindo isso no final da aula de terça passada, né? Eu não quero fazer como o pessoal da leitura estrutural que fala, isso não está no texto, vamos para o parágrafo seguinte. Não, sim. Mas assim, no limite não tem como, assim, não tem como defender o Heidegger dessa objeção, porque ele mesmo, quando chega nessa objeção, ele fala, bom, aqui caímos no círculo, ótimo, vamos ficar no círculo. Pronto, aí ele o lógico assume, fala, então tá, então você vai ficar no círculo, eu vou embora estudar lógica. O princípio dele pode estar errado, mas é algo que ele propõe, né? É sempre bom lembrar que ele propõe filosofia. Ele não está estabelecendo algo que é eterno, não é uma Bíblia, né? Não é dogmático. Então é uma proposta. Ele acha que o conhecimento humano tem esse movimento circular. E muitas outras coisas, existência em geral. Enfim. Mas na sua época, todas essas objeções foram postas? Sim, com certeza. Aí estava o ápice o ápice. Tem essas objeções. Intenso. A gente está falando sobre o debate dele, no estudo do debate dele com o Cassirer, que é um neokantiano, que tem a lógica em... Bom, o próprio Russo era matemático e lógico, né? E o Carnap estava na plateia, né, assistindo. Pois é, não sabia. E o Carnap é um dos principais representantes do Círculo de Viena. O Círculo de Viena é onde se desenvolveu o neopositivismo, né? Onde estava o Wittgenstein primeiro e depois o Wittgenstein vai contra, né? O Wittgenstein é um caso interessante, porque o segundo Wittgenstein tem muito do Heidegger. Os americanos fazem muita comparação entre o primeiro Heidegger e o segundo Wittgenstein. Aí é interessante, porque tem que ser o primeiro Heidegger e o segundo Wittgenstein. O segundo Heidegger não serve, nem o primeiro Wittgenstein. Né? Então é curioso, mas há essa comparação. Porque o Wittgenstein percebe a mesma coisa, percebe que a lógica... chegou no... Só que para ele no âmbito da linguagem. Né? Então, tem certos símbolos que estão no cotidiano que você vai fazer como? Uma transcrição lógica. Né? E ele tinha essa ambição. O primeiro Wittgenstein, né, o Tratado Lógico, ele achava que era possível encontrar a linguagem perfeita, sistematizar tudo a partir do sistema proposicional, né, e ele tenta desenvolver esse sistema proposicional ali. E o livro dele é uma bíblia para os caras do Círculo de Viena. Né? Só que 20 anos depois ele mesmo chega e refuta o primeiro livro. Né? Aí ferra com a vida dos caras. Né? O que vocês estão falando? Mas sem dúvida, é um problema da época, é um problema da época do qual Heidegger tem perfeita consciência, por isso que ele sempre fala disso. No texto que é isso, a filosofia, por exemplo, né, que eu citei hoje lá na outra disciplina, né, não citei essa parte, mas ele começa, aí ele mesmo coloca a objeção. Estamos num círculo? Sim, estamos num círculo. Tem como sair do círculo? Não tem como sair do círculo. Então vamos entrar no círculo, né? Ele usa essa imagem. De todas as áreas do conhecimento que existe, ele achava que a filosofia era a mais circular de todas. Vamos lembrar disso, ela é principalmente ela é circular para o Heidegger. Mas, digamos, é um modo de ser, um comportamento, lembrar da pergunta, né? O perguntar como comportamento. É um comportamento no interior do qual
se produz sentido de ser. Acho que esse é o ponto. É porque a filosofia ela sempre volta a se questionar a si mesma, certo? Aliás, é uma acusação, a filosofia não chega a lugar nenhum. Né? Então, ela é circular. Só que nesse processo circular, ela produz sentido de ser. Sim, esse é o ponto. Né? Agora, aí disso muitas perguntas podem surgir. Né? Bom, então se ele não está mais no âmbito da lógica, onde que ele está? O Kierkegaard é explícito em dizer, bom, aqui acabou a lógica, agora vem a fé. Né? A passagem é nesse sentido. O Heidegger não. A noção de verdade ele vai tematizar no 44. Aí talvez dialogue mais com o que você está perguntando. Que é a verdade como mostração, etc. Mas é uma noção de verdade diferente da noção que opera no registro da lógica e da filosofia tradicional, que é a verdade como correspondência. Não que a verdade como correspondência, que opera no dia a dia, no senso comum, etc., seja inválida, ela é válida. Só que é um outro tipo, é uma verdade que seria anterior, que tem a ver com aquilo que eu falei. Ela diz respeito ao existir, está antes do âmbito das relações proposicionais. Ao longo do texto, a gente vai entender melhor como funciona esse âmbito que ele mesmo chama de pré-lógico, pré-proposicional, pré-predicativo, né? É anterior a esse movimento de conceptualização abstrata. Embora, né, o que você aponta, o Habermas, por exemplo, ele vai apontar no Heidegger, no Nietzsche e tal, ele chama de contradição performativa, o Habermas. Ele vai dizer o seguinte, o cara está criticando a lógica, ele está usando a lógica para criticar a lógica, é o que você está dizendo. O Habermas fala a mesma coisa. Fala do Heidegger, fala do Nietzsche, fala do Derrida. Ele está usando a lógica. Mas não seria todos um problema, eles estão né? usando a lógica para criticar a lógica. Né? Então, é performativa por isso, né? Porque você está usando um comportamento. Você está caindo, se jogando em contradição porque você está usando aquilo que você critica para fazer a crítica. Aí vira um paradoxo, né? Se tiver certo, você está errado. É um círculo, então por isso que eu acho que não, aparentemente para mim não faz sentido essa objeção. Ele não está negando o círculo, ele está reafirmando. Ele não está negando, ele está falando, ok, eu estou em contradição performativa mesmo, legal, beleza, vou continuar, você vai ficar comigo ou não? Né? Pouco isso. Enfim, né, eu acho que mas a gente tem que aceitar isso como um ponto de partida e seguir adiante, né? Porque realmente esse ponto é um nó que não dá para desfazer, assim, não dá para tentar justificar logicamente o sistema do Heidegger, digamos assim, né? Se é que dá para falar em sistema, né? Sim. Mas não dá e ele sabe que não dá, portanto, né? É outro vocabulário, é outro registro. Né? Agora, dentro desse registro tem uma lógica? Tem. Então, mas a gente tem que operar internamente a ele. Né? Tá. Então eu poderia usar esse registro para criticar o próprio registro. Usando a terminologia dele. Sim, vamos dizer, dentro do... Mas o nosso objetivo principal, sem querer ser historiador da filosofia tradicional, é entender o Heidegger. Sim. O momento posterior. Não é defendê-lo, nem refutá-lo. Né? É tentar entender o pensamento dele como um pensamento que tem um lugar no século XX. Né? Esse livro, em particular, né, ele teve um impacto descomunal, assim, a influência que exerceu sobre diversos autores em diversos âmbitos, inclusive a importância que teve enquanto interlocutor do Círculo de Viena, né? Ou seja, o próprio Carnap saiu da plateia desconcertado por ouvir o Heidegger falando, né? Tem muitos testemunhos assim, né, de pessoas que ficaram muito que se perturbaram com o Heidegger justamente pelo caráter desconcertante, pelo tanto que faz sentido, apesar de ser desconcertante. Né? É que essa questão do círculo é importante, assim, tipo, a primeira coisa que o meu orientador lá na Unesp falou quando eu estava começando a ler o Heidegger é: você sabe a diferença entre círculo hermenêutico e círculo lógico? Eu falei, não. Então ele falou, vai procurar. Eu nem abri o livro, entendeu? Por que ele fez isso? Porque realmente
entender esse movimento circular do pensamento dele te ajuda a pensar o Heidegger, entendeu? Senão você vai vendo, mas parece que não faz sentido. Né? Então, ajuda a pensar o Heidegger. Tem que aceitar, então. É uma sugestão. Os filósofos, mesmo os filósofos analíticos americanos, né, que têm a lógica em alta conta, eles têm uma coisa que eles chamam de princípio de caridade, né, que é, vamos partir do princípio, vamos aceitar os pressupostos do autor, né, para depois... É que é mais fácil de entender ele, entendeu? Porque se você ficar cismando nisso... que vão direcionar a filosofia dele. Exato. A gente ainda está arranhando superfície aqui. Está colocando, vamos dizer, os... Senão é muito fácil pensar que tem tipo um fundamento em que, por exemplo, ele vai colocar coisas opostas ali. Aí você vai colocar uma como mais importante que a outra. Ele vai falar muito de ôntico ontológico. Se você não conseguir conceber o círculo, você vai colocar o ôntico como mais importante com o ontológico mais importante com o ôntico. É um exemplo, a gente vai discutir sobre isso depois, vai aparecer essa distinção. Mas esse é o ponto, né? Coexistir, né? As coisas coexistem ao mesmo tempo, a mesma importância. Não tem, né? Por isso que ele mesmo fala, né? Mesmo a inautenticidade e a autenticidade, que a gente vai ver logo em seguida, né? Ele fala, um não tem mais ser do que o outro. Né? Não se trata de uma hierarquia ontológica. Não há hierarquia ontológica. O que há é esse, vamos dizer, esse colocar a existência na base contra uma certa tradição que não colocava a existência na base, né? Que tinha algo anterior à existência como base para a existência. Então, contra essa tradição, ele inverteu, a existência está na base, e aí vamos, né, tentar entender como funciona isso internamente, né? Mesmo que seja, né, para adotar uma posição crítica em muitos aspectos, né? Mas quanto a esse ponto, né, a esse momento aqui, é como o colega falou, né, ele está colocando, né, qual foi a palavra que ele usou? Os postulados, né? Vamos partir daqui, como se fosse um sistema lógico em que eu estivesse colocando as premissas. Olha, as premissas, ou um sistema matemático, eu estou dizendo, né? Esses são, agora vamos ver os corolários, né? Vamos ver os desdobramentos. Claro que ele está em diálogo com uma tradição, né? Mas agora vamos seguir adiante, aceitando, mesmo que seja só por 10 semanas, os postulados dele. Postulados não, né? Os princípios do sistema, digamos assim, né?